A Bíblia é um livro velho ou novo? Certamente, a parte mais recente da Bíblia tem quase 2000 anos. Porém, a mensagem da Palavra de Deus é sempre viva e atual. Mas quando você e eu lemos a Bíblia, nós temos que lembrar que existe um contexto original e que o autor de cada livro estava escrevendo para pessoas naquela época, para a situação e as circunstâncias em que aquelas pessoas viviam, e que fala sobre seus problemas e suas necessidades. Eu já preguei 3 vezes nas últimas semanas sobre a carta de Paulo à igreja na cidade de Colossos. Analisamos praticamente cada versículo do capítulo 1. Hoje quero falar sobre Colossenses capítulo 2. Mas quero começar não no versículo 1 desse capítulo, mas olhando para o final do capítulo, na tentativa de entendermos e decifrarmos o que estava acontecendo naquele lugar, naquela época, com aqueles irmãos. E vamos lembrar que quando lemos uma carta, é como se nós estivéssemos escutando apenas um lado de uma conversa. Porém, ouvindo somente um lado deste diálogo, é possível descobrir muitas coisas que se passavam do outro lado. Veja comigo, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Quando Paulo escreve assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou de dias de sábado. É sinal que isso estava acontecendo com os irmãos lá, na cidade de Colossos, na igreja dos Colossenses. Havia pessoas, ou fora da congregação, ou talvez até dentro da congregação, querendo fazer regras sobre comida, bebida, festas, datas religiosas, etc. Alguns estavam julgando outros nesta área, provavelmente fazendo exigências ou colocando culpa. E parece que isso estava incomodando muitos, atrapalhando a igreja. Irmãos, eu dou graças a Deus que a Bíblia é um livro que fala a verdade. E a Bíblia não esconde a realidade. Paulo está sendo bem aberto aqui nesta carta. Ele nos mostra que a igreja de Jesus Cristo vai ter problemas. Problemas podem surgir e vão surgir. Nós temos que saber como lidar com estes problemas. Todos nós desejamos paz, tranquilidade, especialmente na casa do Senhor. Mas nunca foi assim e nunca será assim. Jesus é nossa paz, mas paz total somente lá na glória celestial. Agora vamos ver capítulo 2, versículo 18. Para a mesma igreja, nossos irmãos em Cristo na cidade de Colossos, Paulo escreveu o seguinte: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Paulo diz, não permitam. Sem dúvida, é porque este problema já existia e que irmãos precisavam confrontar este erro. Havia alguns que queriam adorar ídolos, alguns que se fingiam de humildes, mas diziam que estavam recebendo visões divinas e tentando se impor. Nem tudo é o que parece. O orgulho leva alguns a se exaltarem. Quando você e eu ficamos sabendo que havia pessoas dentro da igreja incentivando a adoração de anjos, aí fica mais claro ainda porque Paulo escreve tudo que ele escreveu no capítulo 1. Nenhum irmão deve honrar, nem glorificar ídolo algum, nem uma imagem, nem um anjo.
Eu e você, cada ser humano nesse planeta Terra, deve adorar e glorificar somente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Paulo quer que todos os irmãos alcancem o prêmio da vida eterna em Jesus. Por isso, Paulo precisa combater as heresias que alguns estavam promovendo naquele lugar. Veja comigo agora Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 21. É como se Paulo estivesse olhando nos olhos dos irmãos e com uma voz de autoridade falasse firmemente: já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Parece até um pai ou mãe quando o filho faz alguma coisa errada. Por que, meu filho? Por que você fez o que não era para fazer? Você não sabia que não é assim que se faz? Paulo diz, meus irmãos, vocês morreram com Cristo. Cristo está com você. Vocês não são deste mundo e não devem se submeter aos princípios alimentares deste mundo. Tais como, não toque nisto, não coma isto. Paulo diz que não são estas regras que vão salvar a alma ou transformar o espírito do irmão. Esta era a situação naquela cidade, naquela época. E hoje, também alguns inventam regras sobre roupas, sobre mangas de camisas. Outros falam sobre o casamento ou sobre comidas. O que pode fazer, o que não pode fazer. Todos nós sabemos que no catolicismo, o padre não pode casar. Pena que parece que nunca leram o que Paulo escreveu aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 23, áudio 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Infelizmente, nós sabemos de casos onde aquele que tomou o voto de celibato acabou tendo um caso com uma mulher da igreja ou até algo muito mais grave, com crianças ou jovens. A regra pode ser boa, mas o apóstolo Paulo nos alerta, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Agora vamos voltar para o início desse capítulo, já que entendemos um pouco melhor o clima naquele lugar, naquela congregação. Podemos entender muito bem a preocupação de Paulo e o zelo de Paulo em ensinar a verdade e ver os irmãos no bom caminho, o caminho da vida. Olha lá, capítulo 2, versículo 2 e 3. Paulo falando, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem é Jesus Cristo? A revelação visível do Deus invisível, o mistério desvendado. Quem é Jesus Cristo? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Nosso Deus disse ao rei Salomão, peça-me o que você quiser, e eu lhe darei. Se fosse outro, talvez fosse pedir força, ou poder, ou fama, ou riquezas. Não são estas coisas que as pessoas buscam hoje? Todos estão correndo atrás de algo. Mas Salomão foi muito mais sábio do que estas pessoas. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão disse, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo. E
para ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Amados irmãos, busque Jesus, pois nele estão todos os tesouros da sabedoria. Você conhece esse corinho? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. É Jesus quem nos dá forças. É Jesus quem pode nos unir no amor real. E é justamente isso que nossos irmãos colossenses precisavam saber e entender. E é precisamente isto que seus amigos e seus parentes precisam. Cristo é tudo. O problema, lá com nossos irmãos em Colossos, aparece outra vez no versículo 4 desse capítulo. Tinha gente tentando enganar os irmãos com argumentos que pareciam ser convincentes. E hoje, em 2021, como sempre foi o caso, eu fico muito preocupado com os adolescentes, com os jovens. Na escola, na faculdade, tem professores, ou chamados intelectuais, que tentam enfiar suas ideias goela abaixo, argumentos que para alguns parecem convincentes. A maior arma de Satanás são as ideias. Ele é astuto. Ele é o grande enganador. Ele semeia suas ideias mundanas através da televisão, através de filmes, músicas, tudo mais. O inimigo de nossas almas usa até pastores, seitas e religiões falsas para enganar os crentes. Qual foi o conselho de nosso irmão Paulo para os irmãos em Colossos? Vamos ver agora versículo 6 e versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Muitos procuram se livrar de Covid-19. Muitos já tomaram vacina contra a Covid-19. Eu já tomei. Qual é a vacina contra as doutrinas falsas? A vacina contra as mentiras do pai da mentira. Eu e você precisamos viver em Cristo. Sermos enraizados, edificados em Cristo. Você e eu devemos colocar toda a nossa confiança em Jesus. Aprendemos com Jesus. E quando Cristo reina em meu coração, no seu coração, nós vamos transbordar de alegria e de gratidão. Quando você e eu meditamos em Cristo e olhamos para tudo que Ele é em nossas vidas, reconhecemos tudo que Ele já fez, tudo que Ele ainda há de fazer. Temos que ser pessoas agradecidas. Quando você e eu observamos e captamos todos os presentes que o Senhor já nos dá, a enorme riqueza da dádiva divina, nossos corações hão de transbordar de gratidão. Veja como Paulo alerta nossos irmãos agora no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios alimentares deste mundo, e não em Cristo. Por que nosso mundo está do jeito que está? O mundo jaz nas trevas. As pessoas estão cegas. Muitos acreditam em filosofias vãs, filosofias enganosas. Multidões seguem tradições humanas e os princípios deste mundo, porque não estão seguindo Cristo Jesus. Cristo nos mostra a vida verdadeira. Cristo trouxe o caminho do amor. Jesus é a luz que ilumina nosso mundo. Jesus oferece esperança para todas as pessoas que estão perdidas. Mas, sem Jesus, as filosofias vãs deixam as pessoas escravizadas. Quantos já engoliram a mentira de que tudo é normal e que o certo é me entregar ao prazer? Quantos já não acreditam na vida eterna? Só pensam em curtir esta vida, pular e dançar. Quantos pensam que o homem veio do macaco? Então,
Abortar uma criança não faz mal. Como nosso mundo carece de Jesus e a palavra da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus oferece vida real, vida que vale a pena viver. Eu fico feliz quando falo com uma pessoa que já esteve no mundo, provou as coisas do mundo, mas, pela graça de Deus, essa pessoa acordou e hoje está andando na luz, caminhando, praticando o bem. Estes irmãos sabem muito bem que a riqueza que este mundo oferece é uma grande ilusão. Estes irmãos reconhecem que Jesus tem toda a plenitude. Só Jesus oferece alegria real. Paulo explica para nossos irmãos, lá no versículo 11, que a circuncisão também não é a solução. Até creio que Paulo diria que apenas passar pelas águas do batismo, só as águas, não resolve. O que você e eu e todo mundo precisa é o despojar do corpo da carne. Uma morte com Cristo, que acontece quando alguém é batizado com sinceridade de coração. O verdadeiro batismo não é apenas mergulhar nas águas, é se arrepender de seus pecados. Se arrepender da vida errada que você levava, ser sepultado com Cristo, sair da água como Cristo ressuscitou, para levar uma vida diferente, andando nos passos de nosso Mestre. Todos nós precisamos nascer de novo. Temos que morrer para o pecado, viver para Cristo. Quando isto acontece, todos os nossos pecados são perdoados e vivemos uma vida nova. É isto que Paulo queria para nossos irmãos lá naquela cidade. E é isso que você e eu precisamos hoje. Esta é a palavra que o Rio de Janeiro precisa hoje. Lá em Colossos, muitos seguiam caminhos errados. Infelizmente, hoje não é diferente. A crítica de Paulo ao ascetismo e a ênfase em dias especiais é muito clara. Vocês foram libertados e resgatados de toda essa tirania de regras. Por que desejam voltar de novo à escravidão? Por que desejam retroceder ao legalismo e abandonar a liberdade cristã? O homem ou a mulher que pensa que vai chegar a Deus, que pensa que vai agradar ao Senhor porque observa regras e faz tudo certinho, acaba se orgulhando e pensando que é melhor do que todos os outros. Mas a verdadeira religião de Cristo sempre vai nos deixar gratos e humildes. Nós entendemos que somos pecadores, que não temos como merecer a nossa salvação. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a salvação por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, o que cabe a nós é gritar bem alto: obrigado, obrigado, Senhor. O perigo lá em Colossos e o perigo hoje é o eu não aquebrantado, que busca sua satisfação agora, não no mundo, mas dentro da igreja. O legalismo é assim: não toque, não experimente, não use. E o moderno fariseu diz que está praticando a verdadeira religião, seguindo tudo à risca. E o legalismo afirma que somente ele, esse legalista, ele diz que só ele leva a Bíblia a sério. Como saber o que é certo e o que é errado? Eu creio que nós devemos sempre fazer esta pergunta. Vou até falar 2 vezes. Será que nisto Jesus se torna grande? Será que nisto Jesus se torna grande? Estamos colocando Jesus no centro de tudo? Vamos ser, irmãos, realmente a igreja de Cristo. Vamos falar alto e claro: Cristo é tudo.
Lá e cá, ontem e hoje, a igreja precisa conhecer o grande Jesus, o Jesus que Paulo pregava, é o Jesus que nós temos que pregar. Aquele que é tão grande, tão glorioso, que nós não necessitamos de mais nada além do que Jesus. Nunca podemos esquecer da magnitude de Jesus e da grandeza e eficácia de sua cruz.